Boa noite, Moçambique. Boa noite. O mundo é assim que inicia, portanto, o debate político de hoje. Como tem sido aqui em casa, recebo em estúdio o meu painel habitual para que juntos possamos aqui fazer uma análise de temas que marcaram a semana. Camilo, muito boa noite e bem-vindo. Muito boa noite, obrigado, Isaac. Boa noite, meus colegas de painel. Boa noite, caros telespectadores que nos fazem companhia domingo sim, domingo sim. Esperamos que com os temas de hoje a gente consiga, de certa forma, chegar ou atingir as expectativas daquilo que o programa exige. Muito bem, Pelembe, boa noite e bem-vindo. Boa noite para os meus pares de painel, para si, Isaac, e em especial para o povo moçambicano, e agradecer a Deus pelo dom da vida. Shirinza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isaac, boa noite, Moçambique, boa noite aos telespectadores que a esta hora, todos os domingos, acompanham-nos para ficarem acautelados do que está acontecendo no país. Muito bem, antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão aqui marcar o debate de hoje, vou deixar aqui um pequeno tempo para que possam deixar aquilo que são os pontos prévios. Começo consigo, Shirinza, tem um ponto prévio, tem apenas 30 segundos. Sim, obrigado, Shirinza, sou eu, não é o Camilo. Estava aqui a confundir, mas ok. Sim, sim. O meu ponto prévio para hoje é a intolerância política, a verificação da intolerância política a nível nacional. Mas hoje, esta intolerância política, trago o que está-se a verificar na província de Sofala, concretamente no distrito de Gorongosa e no distrito de Barwe, província de Manica, em que os membros do partido no poder, juntamente com alguns membros, líderes comunitários, têm vandalizado as nossas sedes, bem como os mastros contendo as bandeiras da RENAM. Neste mês de setembro, que acaba de terminar, restaram-se 3 casos nos postos administrativos de Nhampassa e Serra Leoa, mas que o delegado político teve a oportunidade de participar desses casos e a polícia, única reação que trouxe é que não tem pistas, mas com pistas na mão, nomes dos visados, mas a dizerem de que, então, isto, como vamos, trago este ponto, porque como sabeis, dia 4 de outubro, vamos assinalar 30 anos de acordo de paz, mas que esta paz está sendo somente promovida por uma das partes signatárias. Obrigado, Shirinza. Pelembe, um ponto prévio. Bem, eu estou preocupado, propala-se muito e fala-se muito sobre a unidade nacional. E pressupõe-se que a unidade nacional é que nos une e que também é que faz com que Moçambique esteja em primeiro lugar nas nossas mentes, na nossa vida. E vejo isso de forma consistente, o próprio chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, o partido Frelimo, de forma consistente a falarem muito, a chamar os moçambicanos a ter esse sentimento de unidade nacional. Mas em contramão temos a Estrada Nacional número 1, que é a espinha dorsal do desenvolvimento de um país, mas que também transmite a unidade nacional, porque ela junta o Moçambique, o país no geral. Mas o que sentimos do Rio-Save até Niquadala, o Mas, até de Manismoio, até Guro, Mutarara, por lá, há um sentimento de que essa unidade nacional não se faz sentir, porque a estrada está podre, a estrada está intransitável e já vai quase 15, 20 anos. E até parece, porque aquela região é hostil ao partido no poder, parece que é uma punição. E estão a penalizar aquela população, não só estão a desgraçar o país. Eu conversava com alguém em Tete, a cebola, a batata está mais cara, porque vem da cidade de Maputo, e para chegar a Tete, por causa dos buracos
do Muxungue por lá. Os carros chegam, avariam no caminho e o gasto é terrível. Ou seja, falamos de unidade nacional e não conseguimos reconstruir a Estrada Nacional número 1. O Presidente da República está há 8 anos, 9 anos no poder, não fez nada pela Estrada Nacional. Então, que unidade nacional é essa? Então, quero chamar a atenção aos moçambicanos e principalmente quem está a governar a pôr a mão na consciência. Aquela estrada boa viabiliza o desenvolvimento da nossa economia. Aquela estrada boa viabiliza até o turismo interno. Hoje, tu não podes levar um carro turismo para ir para a Beira. Tu não podes ir para o Parque de Gorongosa, um que vive em Maputo via automóvel. Quem está em Manica, quer ir à praia em Vilancruz, não pode ir porque a estrada está um caos. Então, são essas situações que nos preocupam como cidadãos. E quanto mais quando o governo do dia fala muito em unidade nacional e essa unidade nacional não é visível ali na Estrada Nacional número 1. Eu acho que temos que parar de usar justificações esfarapadas por causa da guerra ou não guerra, porque já não é, esse disco está riscado, já vai muito tempo aquela estrada que está assim e ninguém quer arranjar. Há lugares que nem Alcatrão já existe, ou seja, o colono, herdamos do colono, nem conseguimos manter e ainda falamos em unidade nacional. Obrigado, Felembi. Camilo, um ponto prévio. Muito obrigado. O meu ponto prévio vai para saudar o final do Congresso, de como os membros do Partido Frelimo saíram deste evento, saíram mais coesos, mais unidos e com sentido de cidadania. É a partir deste Congresso em que conseguimos ver o rejuvenescimento das nossas fileiras e isto mostra o sentido de onde é que a gente pretende seguir. Dizer também que saudamos a todos que foram eleitos neste Congresso e que tenham o sentido de responsabilidade naquilo que são dessas novas incumbências das suas funções. E esperamos que o Partido Frelimo olhe para este Moçambique e crie condições de desenvolvimento para o nosso país. Muito bem, obrigado, Camilo. Vamos olhar para temas que marcaram a semana. Obviamente, vamos olhar para os pronunciamentos do comandante da PRM, que esteve em Kisanga, onde houve últimos ataques. Este insta a população a resistir e também a usar todos os meios possíveis, incluindo katanas, até facas, para fazer face a esse grupo armado que assola aquela província desde 2017. Começo contigo, Shrinza. Como é que avalia o apelo de Rafael quando insta, nesse caso, a população primeiro a resistir contra este grupo armado e segundo a usar de meios possíveis que incluem katanas e facas? Como é que o viu e como é que reage a esses pronunciamentos? Eu ouvi esses pronunciamentos de forma assustadora, porque sou um cidadão que tive a oportunidade de ver a Frelimo a entrar na cidade de Maputo. Vi a Frelimo como posso dizer, a entregar armamento, espera poucos, não sei o quê, aos milicianos e alguns elementos influentes nos nossos bairros. E isto, o que o meu grande amigo Bernardir Rafael pronunciou, só fez-me recordar essa altura. Foi numa altura em que nós, Jarnam, recebemos muitas armas, e que era uma parte das armas que eram entregues à população. Então nós temos que ter muito cuidado, porque tanto a arma de fogo como armas brancas são letais
para os humanos, aliás, também para os animais, são letais. Temos que saber como gerir esta situação. Eu quis entender em que circunstâncias ele pronunciou-se desse jeito. Ou é na circunstância em querer anunciar de que estamos quase a perder esta guerra com os insurgentes, porque se aí até empurramos a responsabilidade de quem tem essa responsabilidade, desculpe a repetição, para a população, então estamos numa fase um pouco crítica. Mas eu gostava de entender ele melhor, o que ele queria fazer chegar. Porque a arma, tanto branca como de fogo, não pode estar em mãos alheias. Estando em mãos alheias, aí estamos a pedir que haja mais óbitos. E isto não pode numa sociedade. Uma sociedade com normas, uma sociedade com que nós pretendemos que haja, de facto, um ambiente salutar. Shrinza, portanto, nós estaremos numa situação de legítima defesa. Não foi neste âmbito que Rafael falou para que o povo pudesse se defender do inimigo? Se ele falou nesses termos, eu gostava de saber, a polícia que ele comanda, o que estará a fazer? Porque uma coisa é pedir que a sociedade ou a população de um certo lugar, espaço geográfico, colabore com as forças de defesa e segurança, dando informação. Do que, achas de que a guerra que nós fizemos, se tivéssemos autorizado qualquer elemento da população ter armas, então estava mal. Muito bem, obrigado, Shrinza. Pelembe, quais são os riscos deste apelo? Falamos de um chefe da polícia quando aparece e, portanto, insta a população a resistir, ou seja, a não sair dos seus locais e também a usar de todos os meios. Falo de armas brancas, faca e katana. Qual é o risco deste apelo, Pelembe, na sua opinião? Bem, à primeira vista até pode parecer algo normal. Algo normal porque as primeiras palavras, falar que o povo tem que resistir, parece normal. Porque para vencer o terrorismo há uma necessidade de todos nós moçambicanos nos unirmos e resistirmos a este fenômeno. Mas de forma minuciosa, se for já prestar atenção e a olhar os perigos desta comunicação, é que o terrorismo é um fenômeno agressivo, muito mais agressivo e muito mais violento em relação a outros fenômenos de criminalidade urbana e até aquele conflito, o Renamo dos 16 anos. Este é mais violento e com influências externas claras e evidentes. E colocando a população armada, revoltada, pode suscitar mais violência. Já é violenta ou violento o terrorismo de forma como está a reagir. Já imagino eu sabendo eles que vão atacar uma população armada, preparada para atacar. Isso vai criar mais problemas sérios. Então, na sua opinião, isso vai, tanto nesse caso, agudizar mais a violência no seio da própria comunidade? Sem dúvidas, porque eu me lembro, trabalhava numa organização cristã na África do Sul, éramos muito assaltados nas igrejas, nos domingos, mas e nós em algum momento reclamamos uma proteção armada. E um inspetor da polícia sentou-nos, fez uma palestra, chegou a dizer assim: até então nunca houve vítimas nos assaltos às vossas instituições, porque eles sabem que não tem uma reação armada. O dia que vocês terem a reação armada, eles já vão vir mais violentos e pode haver mortes. Então, usem outros métodos para se protegerem do que colocar uma reação armada. Então, eu fiz uma análise e percebi que
inspetor estava certo. E fazendo uma ligação, percebo que isto também pode agudizar a situação e mais força de opressão, de repreensão da parte dos terroristas para com as populações. E se olhares também naquela ideia de que se o próprio exército foge, em algum momento não tem capacidade de resposta contra os insurgentes, porque às vezes eles têm armas mais pesadas que a própria nossa polícia, imaginam o que será feito da população. Se a polícia não consegue controlar o inimigo, como é que o povo, que só vai vir com katanas, agaia, vai conseguir repostar a um inimigo que vem armado, como se diz, unhas e dentes? Uma população que não tem isso vai fazer frente. Então, há que chamar a atenção ao próprio comandante-geral para tentar evitar, principalmente quando se trata da comunicação onde há a imprensa, porque está a criar fragilidades para a própria população do que trazer mais soluções. Eu costumo mandar umas piadas nos nossos bairros, lá na zona. Eu conversava com um comandante amigo meu e dizia assim: Pelé, vocês trazem um ladrão, não, como é que se diz, como maquiado. A gente prende o ladrão, não leva para a polícia, ele, não, maquiam lá ele, traz ele maquiado. Depois eu vou dar seguimento. Mas quando ele veio na reunião, ele falou isso conosco, do lado, mas quando veio a reunião da população, ele já não mais disse isso. Ele foi, não, quando vocês prenderam o ladrão, devem trazer a esquadra, nada de violência, de forma formal. Mas de forma no informal, ele disse, maticam lá um pouco, deixam algumas maquiagens da cara para que ele nunca mais volte a fazer isso. Agora, de forma formal, com a imprensa, na comunicação social, o que vai acontecer? É que os ladrões já vão vir mais armados, mais violentos para o povo. Então, não há necessidade de chegar no meio de um comício, no meio onde tem as câmeras, dizendo vocês vão usar as facas, vão usar katanas, e isso também tem um outro revés. Então, o Pelé disse aqui que ele devia ter feito isso num fórum... Podia ter falado num fórum privado, mas não de forma oficial. E isso podia ter sido normal. Agora, de forma assim, oficial e com direito a canais de televisão, parece uma autorização. Muito e o que, bem. que vai acontecer? Olhando para a linha dos direitos humanos, o que vai acontecer é que as pessoas já vão andar com katanas nas mãos, vão andar com faca no bolso, e qualquer desentendimento, vão beber chuvochongo, o sura lá na zona, vão começar a lutar, vai tirar a faca, vai esfaquear o outro. E o que você, como comandante geral, se autorizou eu andar com Muito bem. arma branca? Eu furar o meu vizinho, furar o meu amigo, vai dizer o quê? Se eu estou autorizado a andar. Então, há aqui vários fatores que temos que olhar e pensar de forma minuciosa para ter uma ideia clara. Por isso eu acho que ele deveria não informar, falar isso, mas de forma formal, educar as pessoas que justiça com as próprias mãos é crime. É crime e isso pode... Sabes que quando há esses atos, há aqueles que querem se aproveitar para se vingar do seu vizinho, do seu amigo e alegar que havia aí indício de terrorismo, enquanto não. Muito bem, então obrigado, temos que chamar a atenção ao comandante-geral para mais uma vez peneirar a sua forma de falar. Entendo, há uma boa intenção de livrar-se do terrorismo, há uma revolta dentro das forças de defesa e segurança, estão a sofrer muitas baixas, estão a morrer muitos moçambiques, estão a fazer muito sacrifício pela sociedade, Muito bem, mas tem que assim. haver uma retórica apropriada nesses atos. Camilo, como é que olha para os pronunciamentos deste chefe de polícia quando aparece ao público e incentiva ou exorta a população, neste caso, a se defender a todo custo, recorrendo a alguns portanto, instrumentos contundentes, falou de facas, até
katanas. Quais são as consequências destes pronunciamentos? Como é que olha para esta questão? Primeiro, o pronunciamento, como vocês, televisão, fazem, é que está a dizer que é a todo custo. Não foi isso que o comandante-geral disse. Vocês têm que olhar no que contexto é que foi falado, como foi falado. Não é levarem as palavras do comandante e adulterar como vocês fazem. O comandante disse que, em extrema necessidade, quando for atentado a sua vítima, você pode usar o que tu tiveres em casa para te defenderes. Não é para sair para a rua com katanas atrás, quando houver um ataque, sair para a rua atrás do insurgente ou do terrorista. Não foi isso que disse. Então, nós temos que entender primeiro em que contexto é que o Comandante-Geral da República se pronunciou. Temos que olhar primeiro para o serviço que as forças de defesa estão a fazer em colaboração com as outras forças que vieram ajudar o nosso país, o trabalho que eles estão a fazer. E existe um trabalho que a população efetivamente foge das zonas deles porque não consegue, porque as pessoas, há um oportunismo para aquele tipo de população. É nesse sentido que o comandante está a dizer, que se porventura estiverem ameaçadas as vossas vidas, e é legítimo isso, você tem que se defender. É nesse sentido que o comandante... Então, Camilo, olha para isso como uma questão de autodefesa da própria comunidade. Exatamente, e autodefesa e também fazer com que aqueles que se infiltram junto à população que estejam atentos ou saiam daquele meio da população, porque a população já está atenta para combater isso, inclusive aqueles que se infiltram nas populações. São esses que trazem informação das comunidades para que hajam efetivamente esses ataques e esse terror junto da população. Eu estava aqui a ouvir atentamente o Pelembe. O Pelembe, eu acho que, de certa forma, fica com um pouco de amnésia, porque na cidade onde o partido do Pelembe dirige, já existiu casos desses, em que as populações faziam justiça com as próprias mãos. E hoje o crime, não digo que esteja estancado, mas diminuiu drasticamente. Porque chegou uma altura em que já era terrível, a casa das pessoas não podia ficar sem ninguém. E mesmo com gente, há pessoas que tinham que chegar ao longo do dia nos seus bairros, não podiam penetrar depois das 17. Eram assaltados, eram vandalizados, eram violados, eram mortos, casas assaltadas, com pessoas vizinhas. Hoje eu pergunto ao Pelembe, criticava-se, houve uma altura que se criticou esse procedimento das populações na cidade da Beira. Hoje eu pergunto, resultou ou não resultou? Para entrares na Munhave, tu não entravas, mas hoje já entras, a qualquer hora, já não há roubos. Então é um pouquinho disto, que as pessoas que estão junto às populações têm que ter terror, têm que ter medo também das populações, que as populações estão atentas. Não vale a pena nós termos um povo pacífico numa determinada zona a sofrer atrocidades por pessoas que estão infiltradas na população e estarem pávidas e serenas. Eu acho que o comandante saiu-se bem. As pessoas têm que perceber que a população tem que estar atenta e tem que agir. Então Camilo defende, portanto, aquilo que é a justiça com as próprias mãos. Não, eu defendo se for atentado à sua vida. Se for, neste caso, atentado à sua vida. Não ponha... É aquilo Mas que eu estou a dizer. ponto... A forma como vocês fazem jornalismo é pôr palavra na boca das pessoas. Elimine essa forma de fazer jornalismo. Até que ponto este apelo pode, portanto, criar consequências graves para a própria comunidade? Falamos de katanas, que são armas brancas. É um povo que já está cansado, portanto, desses ataques. Como é que olha armados? Por estar cansado, aquilo foi um trabalho aturado, pelo que eu percebi, foi um trabalho aturado da nossa liderança militar com as populações.
o comandante-geral não ia se pronunciar desta forma sem haver uma comunicação com as populações. Isso é resultado de uma conversa com as populações. Então, vocês não podem encontrar tem que entrar no contexto das coisas, não apanhar títulos e fazerem questões polémicas. Isso é resultado de uma conversa com as populações e foi digamos, um acordo entre a população e as nossas lideranças de defesa, porque só desta forma é que nós podemos combater os infiltrados dentro da população. Muito bem. Há uma coisa que, Camilo, eu acho que é gostar de criticar o Pelembe, mas eu disse aqui que a comunicação do comandante-geral peca por ser diante das câmeras, porque chegar numa televisão de forma oficial, autorizar, e outra chegar de forma sucinta, informal, dizer é outra coisa. Nunca ninguém vai sair na cidade da Beira, nem o comandante provincial de lá, chegar e dizer assim, a partir de hoje na manhã, quem vocês apanhar tem que chaiar bem, né? Todos os batacuis, chaia, mata. Nunca aconteceu isso. Embora sabe-se que isso acontece, mas de forma oficial temos que alertar a população a respeitar a Constituição da República, para evitar que amanhã as pessoas que se sintam legalizadas a cometer atrocidades. Agora, há uma coisa que temos também trazer aqui, que não é a única forma de resolver o problema de terrorismo em Cabo Delgado, é colocar a população com katanas ou o que é para combater contra a insurgência. Por isso que eu, na minha dissertação, eu disse que aqueles pronunciamentos podem fazer o povo sofrer, mas não é a solução, porque há vários outros fatores que podem contribuir para resolver aquele problema do terrorismo. O terrorismo é um fenômeno que está fora do alcance dos moçambicanos. Só agora é que nós estamos a conviver com esse fenômeno. Agora, há uma outra maneira de fazer frente a isso. Tínhamos aí esse projeto ADIN, que o seu projeto, o seu desenho era um desenho muito bonito, que não chegou a materializar-se, que era um projeto Zona Norte, que era a criação de empregos, como é que se diz? O empoderamento das populações. Porque, sabes, muita gente às vezes se pergunta por que Angola não há um conflito político-militar. Há uma coisa que José Eduardo Santos fez e que o Joaquim Sá não fez. O José Eduardo Santos, além de empoderar os generais do MPLA, também empoderou os generais da UNITA, o que aqui não aconteceu. Apenas os generais da Frelimo é que tiveram capital, poder financeiro, e os generais da Renamo ficaram pobres. Por isso, quando havia uma necessidade de a Cama chamar seus homens, não tinham nada a perder. Hoje, tu não podes chamar um general da UNITA que está bem de vida para voltar a pegar a arma no mato. Agora, aqui em Moçambique, não. Se fores a olhar Bilibiza, Bilibiza é uma zona onde muitos jovens foram levados lá de forma forçosa, na operação produção. E são pessoas revoltadas, principalmente quando chegam lá onde estão a viver, que há muita riqueza, muitos recursos naturais, mas que eles que vivem lá não usufruem disso. Muito bem. E aparecem essas como posso dizer, os aliciamentos dos terroristas, em dar altas voltadas somas de dinheiro, as pessoas caem na isca. Então, o governo, além de incentivar as pessoas a usarem katanas, as agaias e outras coisas, o governo tem que promover o desenvolvimento socioeconômico naquelas regiões. Obrigado, Pelembe. A eliminar as assimetrias regionais, eliminar a exclusão social. Eu acho que isso sim pode evitar, pode desmoralizar as pessoas de enveredar pelo caminho do Obrigado, terrorismo. Shirinza. Minha pergunta é Pelembe. Afinal de contas, quem é que faz o terrorismo?
terrorismo é assim. Pelo o que eu tenho lido e tentado procurar entender, há uma força externa que vem recrutar moçambicanos. Agora, qual é a fragilidade dos moçambicanos, na minha opinião, aceitar? Tínhamos que partir daí. Sim, Tínhamos sim, que partir daí. exatamente. Tínhamos que partir daí. Então, Primeiro, tínhamos que partir daí Sim. primeiro. Se tu vais por esse caminho que tu estás a dizer de empoderamento, de financiamento para as Caminho. pessoas saírem Sim, sim. do subdesenvolvimento, da pobreza, não é? Para não serem aliciados, como tu dizes, por esses estrangeiros que tu estás a falar. A minha questão é a questão do terrorismo. O poder é uma coisa terrível. Poder é uma coisa terrível. Quando eu te entrego uma arma, tu já tens poder. É diferente do dinheiro. O dinheiro acaba. Quando tu tens a arma, o poder é outro. Então nós temos que olhar para aquilo. É por isso que eu estou a dizer, temos que contextualizar. É que nós estamos alheios, estamos aqui a devagar e estamos alheios àquele contexto social de uma determinada região. O que eu estou a tentar dizer é que se o comandante-geral da República chegou a este extremo, é porque houve um trabalho aturado. Porque enquanto não houve esse trabalho aturado, o comandante-geral da República não se pronunciou nesses termos. Camilo, Usamos todas as... Há pessoas que dizem que desde 2017 o Presidente da República nunca se pronunciou, nunca deu um passo para eliminar o terrorismo. Você, para eliminar uma coisa, para você dar um passo, você tem que perceber aquele contexto. Como é que as coisas estão. Quando percebeu-se aquilo ali, depois de mandar-se as nossas forças nacionais para lá, percebeu-se aquele contexto, viu-se que aquilo é um assunto que está fora do nosso... Vamos buscar soluções externas. Para poder eliminar. Vamos buscar soluções externas. Mas desculpa, Isaac. Sabes, o problema é que o Camilo talvez aquele pensamento de que tudo que a oposição fala não pode ser levado em conta. Mas eu desafio chegar hoje, o insurgente, dar 100 mil meticais ao Camilo. Camilo não há de ir, já está com a vida organizada aqui na cidade. É o que eu estou a tentar dizer. Que ao empoderar, ao eliminar as assimetrias regionais, ao dar emprego àquela juventude, ao criar condições, aqueles jovens não vai ser fácil serem aliciados por causa de 10, 15, 20 mil meticais. Muito bem, obrigado, eu não estou a dizer que... Vamos olhar para outro tema. Eles efetivamente querem um emprego. Sem dúvida. Não é verdade. Vamos sim olhar para o nosso segundo tema. É o que eu estou a dizer. Vai perceber o contexto. Tu já foste às localidades desse país. Não tens razão. Eu tenho trabalho. Vamos olhar para o nosso segundo tema. Camilo, por favor. As pessoas estão a sofrer. Isaac, vamos para o segundo tema. Eu estou preocupado com as colocações de Camilo. Vou te dar só um exemplo. Sabes que as pessoas naquelas zonas bebem água turva. Não tem água potável. Um faz necessidades maiores lá, outro toma banho lá, outro bebe água. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo tema. Desculpe, Isaac, desculpe mesmo. Tu estás aqui a fazer campanha política. Isaac, tu deixas muito o bem, Pelé devagar aqui numa campanha política sempre. É que eles são compreensíveis. Vamos ao segundo tema. Isto é insensibilidade. Vamos falar do Congresso, por favor. Em vez de dar facas, muito bem. Dá hospitais com qualidade, dá escolas com qualidade. Vamos olhar para o nosso segundo tema. Isaac, esses senhores estão a nos colonizar. O teu problema, Isaac, é que tu não tens controle desse painel. Não, eles muito bem, então, vamos ao nosso tema. Isaac, vamos ao nosso tema. Esses senhores estão habituados a nos escravizar. Muito bem, Congresso. Sherinza, como é que viu, portanto, o 12º Congresso da Frelimo, em que Nhosi foi reeleito a 100, portanto, com 100% de votos. Um evento que trouxe aqui alguma polêmica na esfera pública. Sherinza é da Renamo, mas aqui houve, portanto, algumas polêmicas tanto em volta do próprio evento e também da reeleição de Filipe Nhosi com 100% de votos. Primeiro corrigir-te, eu não sou da Renamo. É Renamo, sim, desculpa. Obrigado. O equívoco. Sou Renamo e segundo dizer de que cada partido político tem o seu ponto ideológico. Porque eu que estás-me aqui, eu sou de centro-direita. No centro-direita não estou a ver ser considerado
um partido democrata, aquele que usa a ditadura para a funcionalidade dos seus órgãos. Como podeis acompanhar, o Langa foi inclusive interdito de participar, de entrar no local. E, segundo os estatutos, até agora, porque não foram mexidos, são de 2 mandatos como presidente. Ele foi reeleito com margem de 100%. A minha questão que não quero parar, será que mesmo um Guebuza votou no Nyusi? Você que esteve lá, Isaac, porque te vi na televisão. Você esteve lá. Eu fui lá em missão de trabalho como jornalista. Então não viste. Eu quero a sua confirmação. Viste mesmo o Guebuza votar no Xirinza, aqui quem faz questões sou eu. Responda a minha questão. Um Xisano a votar no Nyusi. E como é 100%? Então, isto para dizer o seguinte, de que estamos num país em que o partido que está há 47 anos no poder está a usar o método da Coreia do Norte para dirigir tanto o partido como o país. Então, na sua opinião, na Frelimo não há democracia. Filipe Nyusi é autoritário, como dizem tanto alguns órgãos. Quando começam a chamar a atenção de que ninguém pode falar, ninguém pode não sei o quê, temos que preservar, isso aí significa de que não há democracia. Afinal, o que é um dos pressupostos básicos de democracia em qualquer parte do mundo é que as pessoas têm liberdade de falarem, têm liberdade de se manifestarem, têm liberdade de dizerem o que é que sentem na alma para o desenvolvimento do seu partido ou do seu grupo político. Muito bem. Agora, nestas condições, eu tenho muita dúvida, muita coisa que lá aconteceu. Porque, sabe, da mesma maneira que o nosso amigo Camilo recebe informações, eu recebo 8 vezes mais. Sendo da Arenamo, sabe mais da Frelimo sendo da Arenamo. Assim como ele sabe mais, nunca ouviste os pronunciamentos dele. Não vai terminar o programa se aparecer um. E vou lhe chamar a atenção de coisa. Eu tenho 8 vezes mais. O que aconteceu lá dentro? Daí que eu estava a questionar. Será que um Guebuza votou mesmo no Nyusi para terem 100%? Mas por que sempre repisa no Guebuza? O que tem a ver Guebuza com a eleição? Achas de que o Guebuza ia eleger uma pessoa que prendeu o filho? Fez-lhe ele mesmo estar no banco daquilo, dos declarantes em sede do tribunal, na BO? Só que não brincas. Também não sabes nada de Guebuza. Não brincas tu. Até um Xisano, diplomata, pode até ter votado cá, está só na qual à frente. Será que todos os 500 estão lá pensando da mesma maneira? Estamos na Coreia do Norte. Estamos na Coreia do Norte, em Moçambique. Muito bem, obrigado, Xirinza. Pelembe, qual foi a sua percepção? Que fotografia tirou do 12º Congresso da Frelimo, olhando mais em particular a reeleição de Filipe Nyusi com 100% de votos, já que aqui, além da questão de autoritarismo no seio da Renamo. Qual é a sua visão? Bem, Desculpa, no seio da Frelimo. No seio da Frelimo. Bem, há que tirar 2 relações. Primeiro, a relação é que os partidos são independentes, têm direito de fazer o que bem entendem nas suas decisões, e a Frelimo é um partido livre de tomar suas decisões que lhes apraz na sua organização, e assim o fizeram. Agora, a segunda é preocupante porque o que aconteceu ali reflete na governação do país. Querendo ou não, a Frelimo é que está a dirigir os destinos deste país desde 1975. E o presidente Nyusi, presidente da Frelimo, também é o chefe do Estado. É por isso que eu olho com maior preocupação. Primeiro, além dos 1.500
votos que ele teve, dos 1.500 que estavam, dos delegados do Congresso, entre aspas, o maior problema ou a maior preocupação é que voltaram a investir as mesmas pessoas, ou seja, o país não está bem e temos que cair na real. Vamos olhar para o nosso sistema da educação, está péssimo. O nosso sistema de educação está péssimo. Só para te dar uma ideia, Isaac, eu visitei a escola primária onde eu comecei a estudar em 1984. Eu sentava no chão. Em 84 eu sentava no chão na primeira classe. Os meus sobrinhos que estão naquela escola continuam a sentar no chão. Só para dar uma ideia de como está. Passam 30 e poucos anos, a situação continua a mesma. Voltando na educação, quando eu tinha segunda, terceira classe, eu já sabia ler e escrever. Hoje, os nossos filhos, com terceira, quarta, até 10ª classe, não sabem ler e escrever. Quer dizer, o nosso sistema de educação é uma furada. Vamos olhar para a saúde. É aquilo que sabemos. Eu, nessa semana que está a terminar, um amigo meu, o filho tinha apendicite e foi ao Hospital Central da Beira para fazer uma cirurgia. A máquina para fazer, como é que se diz, para limpar as máquinas, está variada. O hospital não podia fazer cirurgias. Tivemos que fazer vaquinha para ele poder fazer, o filho fazer cirurgia no hospital privado. Ou seja, um hospital de referência, que é o Hospital Central da Beira, onde toda a zona centro, quando tem dificuldades, vai para ali, não tem condições para fazer cirurgia. E se não tivéssemos nós ajudado, o que seria daquela criança? Ou seja, imagino eu como está sendo o hospital distrital, o centro de saúde de uma localidade. Então, só para ver em que estágio o país está. Vamos olhar para as nossas estradas. Vamos olhar para a situação financeira. Estamos a dizer 80% ou 70% da juventude moçambicana está desempregada. 80%, 90% da população moçambicana vive do comércio informal. Vive de negócio, de boladas. Bem, vamos à questão que eu coloquei sobre a questão do Congresso. O país não está bom. O país não está bom sob a governação de Filipe Jacinto Inhosse. Desde que ele entrou no poder, a intenção é regredir. Sabias, Isaac, quando Jacinto Inhosse entrou na governação, nós éramos talvez o 10º país mais pobre do mundo. Hoje estamos nos 5 países mais pobres do mundo. Hoje nós estávamos no 100º, 40º something aí, no índice da corrupção. Agora descemos mais ainda. Somos um dos países mais corruptos do mundo. Ou seja, me dói ou acho esquisito 1.500 pessoas virem ali, chegarem a dizer que esse é o melhor presidente. Mas será que não viram, não estão a sentir o que nós estamos a sentir aqui fora? Muito bem. Não estão a ver que o país está a ir à sarjeta? Não estão a sentir que o país está a morrer? Então, eu não, sinceramente, me é difícil perceber esses elogios todos. Camilo, nos seus pontos prévios, chegou a dizer que foi o melhor congresso, mas foi um congresso de lambibotas, porque no fundo, aquelas 1.500 pessoas foram lambibotas, porque no fundo, quando saem aqui, começam a murmurar connosco. Muito bem, obrigado, sabem Pelé. Que o país está afundado, hoje não há paz aqui. Obrigado, Pelé. Isaac, para ver que o país não é bom, eu te desafio, você, Isaac, meu amigo. Quanto é que você ganha? E quanto é que você gasta no mês? Você vai ver que você ganha talvez 5 ou 7 paus. E no final do mês gasta 15. Onde é que veio outros 7 paus? Nem você sabe. Muito bem, obrigado, Vem Pelé. de boladas, vem de desalascar, vem de enganar os outros. Então, esse país está bom. Camilo, qual é a fotografia que tirou do 12º Congresso, também olhando para essas teorias que surgem em volta deste evento sobre a questão dos 100% de votos para Filipe Inhosse? Bom,
É como eu digo, nós nos alimentamos muito por aquilo que os mídias, até saciamos. E o Pelembe é um dos gulosos dos mídias e das redes sociais. Tudo que se passou num fórum político, num fórum fechado, vem aqui e vem adulterar tudo que se passou dentro de uma sala. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: mesmo com todos os ecos, por exemplo, da voz do camarada Castigo Langa, etc., o Partido Frelimo mostrou que no momento da verdade todos nós estamos juntos. Podemos ter as nossas divergências como qualquer outro partido. Quer dizer, eu não sei se na Renamo e no MDM não há pessoas que pensam diferente. O pensar diferente não quer dizer que não esteja alinhado. Um pensamento diferente tem que ser aceito e respeitado. É aquilo que o nosso partido vangloriza. Temos que ouvir todas as vozes que tenham uma opinião diferente daquilo que... Por isso é que se levou temas para o Congresso, para as pessoas poderem falar abertamente daquilo que sentem e como querem que as coisas sejam. No momento de votar, estamos todos juntos. Se a direção é aquela, todos vamos estar juntos e o populismo dos 100% que estamos a falar é para dar mais ênfase o quanto o Partido Frelimo é forte naquilo que são as convicções dos camaradas, e neste caso dos delegados do Congresso, os membros do Comitê Central e da Comissão Política. Então somos fortes, mostramos a todos que mesmo diante de ideias diferentes, no momento certo estamos todos juntos e coesos. Essa é que é a resposta que o Partido Frelimo deixou neste Congresso. É isso que as pessoas têm que engolir a seco. E se não conseguem engolir a seco, vem aqui, como vem o Pelembe, a falar baboseiras e tu deixas ele até sair daquilo que é o tema do programa, fala de coisas que não têm nada a ver com aquela pergunta que tu fizeste e fica aqui a extrapolar 15 minutos e tu aí parado a olhar. Então, nós temos que olhar para aquilo que é o tema do programa e perceber a contextualização. Não estamos preparados para a contextualização. Não estamos preparados para aceitar aquilo que está... Muita gente estava à espera de uma implosão do Partido Frelimo, de uma divergência, de uma separação de águas. Não aconteceu e nem vai acontecer. O Partido Frelimo mostrou mais uma vez que é um partido maduro, um partido capaz e um partido que consegue, mesmo diante destas adversidades todas que nós temos, estar mais coeso e mais unido. Muito bem, Camilo. Desculpa, mas é uma coisa que eu quero elucidar, Camilo. Eles são tão maduros que os empresários de Cabo Delgado juntaram 10 milhões de meticais para vir oferecer no Congresso. Gajos abastados, cheios de dinheiro. E lá em Cabo Delgado as pessoas estão a morrer à fome. Muito bem, e obrigado. depois esses empresários vão de vir chorar, dizer que não é negócio. Sinceramente, mas sinceramente, por favor, Camilo, vamos olhar para a questão Não me meta do teu vosso partido não é sério. Muito bem, Camilo, Castigo Langa não participou no primeiro nem no segundo dia deste congresso, supostamente por ter se pronunciado ou ter dado conselho ao Filipe Nunes sobre o terceiro mandato. Como é que olha para este acontecimento? Há aqui democracia ou não na Frelimo? Primeiro, os motivos do camarada Castigo não ir ao Congresso não foram esses. Isso é uma especulação. Que está a dizer. Nunca ninguém veio a dizer dentro do partido que os motivos do camarada Castigo Langa não participar no Congresso foram esses. Vocês é que estão a especular e tu, como jornalista, estás a especular. Isso que eu disse supostamente. Não há certeza. Então quero ouvir de si por que Castigo Langa não participou do Congresso. Uma pergunta que induz-te a um erro. A tua Camilo, pergunta tem que ser uma pergunta direta. A minha questão. Por que Castigo Langa não participou? Eu não tenho que responder a questão da forma como tu fazes. Congresso. É o que eu estou a tentar dizer. Não me obrigues a responder uma questão da forma como tu fazes. Ou reformulas a pergunta. Ele acha que aqui está no Comitê Central. Aqui está na FTV, senhor. Não está no Comitê Central. Não está na Joaquim Lapa. A questão do camarada Castigo Langa não tem nada a ver com isso. E se tivesse
a ver com isso que tu, como jornalista, estás aqui a levantar, essa polêmica que estás a levantar. Nós temos instrumentos dentro do partido que regulam isso. Temos um órgão que é feito, é para isso mesmo. Um órgão interno que é para... Se o Castigo Langa, como vocês, todos, jornalistas, opinião pública, os fazedores de opinião pública, tentam, até inclusive aqui, nosso membro do painel, tentam levar, de certeza absoluta que esse órgão já havia de se pronunciar se o camarada Castigo Langa tivesse pisado a linha. Mas se até hoje não se pronunciou, é porque, de certa forma, o camarada Castigo Langa deve ter motivos muito fortes para não ter participado. Muito bem, obrigado. Shrinza, apenas em 30 segundos, o presidente do Aclin falou da purificação das fileiras no seio da Frelimo. E também Chissano falou do perdão, tanto no interior também fora do próprio partido. Como é que olha para esses dois pronunciamentos? Não olho no sentido político, pois é a ideologia deles, quando digo deles da Frelimo, que devem seguir. E claro que até deve aparecer no preâmbulo dos estatutos deles. Purificação, qualquer partido tem isso como o inicial do seu procedimento. A Renamo também tem purificado. Purificar não é tirar indisciplinados, não é tirar, não. É injetar mais sangue, quando digo mais sangue, mais prudência, para que as coisas andam. Agora, se eles falam isso, enquanto do outro lado há colegas militantes deles que são sacudidos por terem falado ou por não terem falado, isso tem a ver com a cultura e os estatutos deles. Muito bem, vamos olhar para o nosso terceiro e último tema, que tem a ver com Paulo Varral. O edil de Nampula acusa a Frelimo, portanto, de ameaçar. Antes, vamos aqui citar algumas palavras de Paulo Varral. Agora nos ameaçam que vão prender-me e vão matar-me. Mataram a Murani, mas está aqui um outro Macua. Este problema da discriminação dos Macuas com a Frelimo vem desde muito tempo. Pelembe, como é que olha para essa posição de Varral? Ele sente-se perseguido pela Frelimo até de morte. Cita aqui o malogrado Amurano. Bem, conhecendo a história da Frelimo, tudo é possível nesse país. Ser jornalista, já vivenciou vários momentos. Tivemos uma taverna lá em Gaza, nas últimas eleições, foi assassinado até com elementos das forças de defesa e segurança. As forças especiais, são forças especiais. Tivemos o Gilles Stack, que também foi assassinado, e lembras que Gilles Stack morre após ele ter se colocado, quando teve a posição de que havia espaço constitucional na Constituição da República para que houvesse autarquias provinciais. E isso não foi do agrado do regime do dia e teve o fim que teve. E vários outros, quem é aquele da Renamo que morreu ali na praia? Pondeca. O Jeremias Pondeca, vários outros que foram assassinados de forma brutal, outros, os macuianos, Ercílio Salema, que foram chambuqueados. Desculpa, não o macuiano. O macuiano está bem vivendo assim. Não. O Macuano. O professor Macuano. Uma coisa é Macuano, outra é Macuano. Se é Macuano, desculpe. Então, não posso dizer que não está a acontecer, pode acontecer sim. E tem sido o normal, mataram a Murano e tentaram acusar o MDM como o ator material e moral da morte da Murano. Depois percebemos que no julgamento não está ninguém do MDM, os que estão ali são membros do Partido Frelimo, são da OJM da Frelimo, o vereador e o empresário que estão ali. Então, são situações um pouco dessas. Quem tem uma opinião contrária, quem faz o melhor para os moçambicanos, se torna inimigo do partido no poder. Mas, enfim, que Deus proteja
os moçambicanos desse regime, que seja o Vahali, seja qualquer outro moçambicano, tenha proteção divina, que nada lhe acontece e que segue esses que pensam que silenciar, matar e silenciar as vozes dos moçambicanos. Mas atenção, não há males que durem para sempre. Muito bem, obrigado. Camilo, é uma acusação grave em que Paulo Vahali traz contra a Frelimo. Como é que avalia estas acusações? O Vahali deve ser amigo do Pelembo, o discurso é o mesmo. Populismo, campanha eleitoral, dizer, etc, etc. Talvez eu e Luís Dario já sofri balas. Meu cara já foi furado com balas. Posso falar? Posso falar ou pode dizer, não sou populista, fui quase me mataram. Vamos dar espaço ao Camilo. Fica à vontade. Então eu estou a dizer que isso é um discurso populista, um discurso eleitoralista, é um discurso de descrença para o partido Frelimo. Estamos habituados a este tipo de discursos, matam-se entre eles e quem é que é acusado? É o partido Frelimo. Então, para nós já é uma forma de estar e de ouvir esta forma de estar dos partidos da oposição, e não havia de ser diferente agora com o presidente do Conselho Municipal de Nampula, da cidade de Nampula, não é? Não havia de ser diferente. Ele olha para as fraquezas que ele possa ter neste momento, ou aproveita aquilo que foi uma campanha de descrença do Partido Frelimo em relação aos macuas, digamos, entre aspas, que se sentiram ofendidos por um discurso feito num fórum muito fechado do camarada Nia, e está agora a aproveitar-se deste momento para se vitimizar. Mas nós estamos habituados a isso. Vão lutar entre eles porque aquele lugar é apetecível. Entre eles sabem muito bem que é muito apetecível aquele lugar, e estão a fazer, estão a despistar e a querer criar outros interesses dentro daquilo que são as apetências deles. Deles, eu digo, de quem está interessado em governar no município de Maputo. Mas não é nosso apanágio, Nampula, não é nosso apanágio esta forma de estar. Ouvimos e achamos que quem quiser tire as suas ilações. Muito bem. Shrinza, acha que a Frelimo tem esta pretensão de matar o edil de Nampula? Sim. Sim, porque tem sido a gênese da própria Frelimo. A história de Xaxai, se os populares não tivessem reconhecido aqueles fulanos, até hoje estariam a negar. Mas graças aos populares, eu, se não tivesse reconhecido aqueles que atentaram contra a minha vida, até hoje estariam a recusar. Então, para dizer que não é de hoje isso. Não é de hoje. Hoje em dia tenho até deficiência de fala. Por causa desse jeito. É claro que eu tenho que dizer de que o Camilo tem toda a razão. Se ele falar o contrário do que está a falar, eu acho de que nem na Praça dos Heróis vai chegar. Muito bem. Não vai chegar. Porque aqueles não gostam de brincadeiras. Levavam o coutinho a esbancar. Aqueles quem, Shrinza? Os do partido dele. Qual partido? Frelimo. Ou ele já mudou. Muito bem. Também Vahali traz outra acusação grave. Diz que a Frelimo é que matou a Murano. Se traz é porque tem provas, tem elementos que provam. Agora, uns xirinhos aqui na cidade de Maputo, que nem sabe quem são os que mataram o Jeremias Pondeca Munguambe, é difícil eu comentar isso. Nunca conversei com ele, mas quarta-feira ele passa de Maputo com destino à Europa. Vou conversar com ele e possivelmente trago a resposta. Muito bem, obrigado. Temos indicações que o tempo já nos deixa, mas portanto temos aqui 30 segundos para deixar últimos comentários em volta deste tema. Pelembe, apenas 30 segundos. É assim.
Está a acontecer uma situação caricata do Ministério da Saúde. Estão a vacinar crianças sem autorização dos pais. Espero que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, tome atenção disso. É benéfico para a saúde? Mas os pais devem ser avisados se autorizam ou não. Uma criança dos seus 9 a 14 anos não tem uma independência para poder aceitar ou não. E há relatos de crianças que estão a passar mal. E o que está a acontecer muitas das vezes é que vacinam e não dão aquele papel. Os pais nem sabem qual das vacinas a criança recebeu. Então, quero apelar ao Ministro da Saúde, à Ministra da Educação, para que encontre uma plataforma de diálogo entre os pais e os professores, para que não haja aqui um sentimento de que estamos a ser obrigados. Isso é uma obrigação. Qual é a agenda que estão a cumprir? Se vacinação não é obrigatória. Então, desafio à televisão, amanhã, segunda-feira, visitar algumas escolas para perceber com exatidão o que está acontecendo. Obrigado, Camilo. Últimas considerações, tem apenas 30 segundos. Bom, fazer um apelo a todos esses que tentam desacreditar ao Partido Frelimo para deixar de discutir pessoas, começamos a discutir assuntos, aquilo que é benéfico, aquilo que vai fazer com que o nosso país desenvolva. É esse apelo que eu faço. Vamos discutir Moçambique. Aquele Moçambique que a gente pretende, aquele Moçambique que a gente quer. Muito bem, Xerins, as últimas considerações. Obrigado, Isaac. As minhas últimas considerações, primeiro dizer de que moçambicano, vocês que estão nas autarquias, vilas autárquicas, dia 11 de outubro, resolverem o vosso problema. Mas para resolverem o vosso problema é preciso que se recensie. E para recensear, leva 2 testemunhas se não tem documentos. Obrigado. Obrigado. Colocamos o ponto final desta edição. Voltamos numa próxima, portanto, edição, assim que Deus permitir. Tenha boa noite, bom descanso. Acompanhe o resumo deste debate amanhã no jornal, pontualmente às 19h30. Até lá.